Seja muito bem-vindo ao canal Preces que Transformam. Manassés, o 14º rei de Judá, figura como um dos mais controversos personagens das Sagradas Escrituras. Filho de Ezequias, um dos reis mais piedosos e retos que Judá já teve, Manassés subiu ao trono ainda muito jovem, com apenas 12 anos de idade. Seu reinado perdurou por 55 anos, dominando uma era longa e turbulenta na história do povo de Judá. Mas ao contrário do legado de seu pai, que buscou restaurar a adoração ao Deus de Israel e erradicar a idolatria do reino, Manassés inverteu plenamente esse caminho, instaurando trevas espirituais e práticas perversas em Jerusalém, como poucas vezes se havia visto antes. Nascido e criado no seio de um palácio frequentemente visitado por profetas e levitas comprometidos com a lei, poderia-se esperar que Manassés seguisse os passos de Ezequias. Todavia, ainda jovem e impressionável, foi envolvido pela influência de facções idolátricas que ansiavam pelo retorno das antigas tradições cananeias. Disse que após a morte de Ezequias, Manassés sentiu-se isolado, rodeado de conselheiros corruptos, que, ao invés de orientá-lo pelos caminhos do Altíssimo, o seduziram a adotar costumes pagãos. A Bíblia relata que Manassés executou o mal aos olhos do Senhor, reacendendo altares de Baal, erguendo postes ídolos de Azerá, edificando lugares altos e promovendo sacrifícios e rituais sob influência de magia e astrologia. O templo, que em dias anteriores fora purificado e restaurado por Ezequias, voltou a abrigar imagens de escultura e representações de deuses estrangeiros, profanando o espaço sagrado até então dedicado ao Senhor dos Exércitos. Talvez o ato mais abominável perpetrado por Manassés tenha sido seu envolvimento em sacrifícios humanos. Em uma época de declínio moral tão profundo, ele chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo, rito associado ao culto de Moloque, uma divindade pagã cujo culto envolvia práticas cruéis nunca antes aceitas entre os israelitas. Isso não somente afrontava o mandamento fundamental de não matar, mas também quebrava a aliança de proteção estabelecida por Deus para com o seu povo e suas famílias. Além de seus inúmeros pecados públicos, Manassés tornou-se notório por seu desprezo para com os mensageiros de Deus. Os profetas, enviados por Javé para advertir sobre o terrível caminho que Judá percorria, foram perseguidos, torturados e executados a mando do rei. A tradição judaica extra-bíblica, incluindo escritos como o Talmud e textos apócrifos, atribui a Manassés o cruel assassinato do profeta Isaías. Segundo essas tradições, Isaías foi perseguido por proclamar a verdade incômoda e, encarando sentença de morte, teria se refugiado dentro de um tronco oco de árvore. Manassés, determinado a silenciar sua voz profética, ordenou que o tronco fosse cerrado ao meio, tirando assim a vida de um dos maiores profetas de Israel. O povo de Judá, sob a liderança de Manassés, seguiu pelo mesmo caminho de idolatria e violência. A cidade de Jerusalém, para onde convergiam as tribos para adoração e festividades, tornou-se cada vez mais um centro de práticas pagãs, magia, necromancia e corrupção generalizada. A injustiça social cresceu. Os pobres e vulneráveis foram marginalizados e os altares públicos passaram a ser frequentemente manchados tanto pelo sangue de sacrifícios humanos quanto pelo de inocentes. Deus, por meio de seus profetas, advertiu repetidas vezes que tamanha maldade teria consequências. Mensagens de juízo eram anunciadas em praças e portas da cidade, mas quase sempre eram recusadas ou ignoradas sob o comando de Manassés. Prisioneiros morreram em celas úmidas. Mensageiros do Altíssimo foram presos, espancados e até mortos. Toda essa atmosfera de terror espiritual e rebeldia teria consequências funestas para Judá, mas Manassés, embriagado pelo poder, resistiu por muitos anos à ideia de arrependimento. Os acontecimentos do reinado de Manassés marcaram o início do declínio irreversível da nação de Judá. Segundo o relato bíblico, Deus permitiu que exércitos estrangeiros, principalmente os assírios, viessem contra o reino. Manassés foi capturado e levado com uma argola no nariz até a Babilônia,
vivendo ali como prisioneiro. Só nesse momento, longe do trono e separado de suas práticas ímpias, enfrentando o rigor do cativeiro, que o rei finalmente caiu em si. Ali, nas profundezas de sua humilhação, Manassés se voltou humildemente ao Deus de seus antepassados. Com alma contrita e quebrantada, clamou por misericórdia ao Senhor, reconhecendo o dano que causara à sua nação e à sua família. De modo surpreendente, o Deus justo, mas compassivo, ouviu o seu clamor e, numa reviravolta singular, concedeu-lhe a oportunidade de retornar a Jerusalém e ao trono de Judá. Ao retornar, ainda que seu coração estivesse transformado e se esforçasse para desfazer parte do mal praticado, o dano causado durante anos de idolatria e crueldade já estava enraizado profunda e irreversivelmente no tecido da sociedade. Ao final de seus dias, Manassés ordenou a retirada dos ídolos e dos altares pagãos de Jerusalém, restaurando ofertas e cultos ao Senhor no templo. Porém, a reforma promovida por ele não logrou recuperar integralmente a fé e pureza original do povo. Os anos de idolatria e violência haviam deteriorado os costumes, e os efeitos de seus pecados só se manifestariam plenamente anos mais tarde, quando Judá cairia nas mãos da Babilônia, selando o exílio do povo judeu. A vida de Manassés ilustra poderosamente o contraste radical entre o potencial para o arrependimento individual, por mais abismal que seja o passado, e as consequências coletivas de lideranças corrompidas e autoritárias. Manassés tornou-se símbolo do rei que extrapolou todos os limites, entregando-se a abominações de tal forma que até seus próprios filhos foram mutilados e sacrificados em nome de deuses estrangeiros. A morte cruel de Isaías, segundo a tradição, permaneceria como mancha profunda nesse período. Isaías não apenas profetizava ao povo, era também conselheiro real, homem de profunda espiritualidade, cuja voz era o eco da voz divina entre os reis de Judá. Tê-lo eliminado foi como calar a consciência da corte e desligar o último farol de advertência antes do naufrágio. As Escrituras usam o exemplo de Manassés para alertar que o preço da apostasia e da idolatria recai não apenas sobre o cabeça da nação, mas sobre todo o povo. Os pecados de Manassés são listados em detalhes, e por sua causa, mesmo gerações depois, Deus declarou através dos profetas que os pecados do rei tornaram quase irreversível o juízo sobre Jerusalém. Nem mesmo o esforço reformista de Josias, neto de Manassés, foi suficiente para deter o cumprimento das palavras que foram pronunciadas. Apesar do apagamento moral e espiritual causado durante o longo reinado de Manassés, a narrativa bíblica é também um testemunho sobre o poder extraordinário do arrependimento. O Antigo Testamento narra que nos últimos anos de sua vida, o rei se empenhou sinceramente em desfazer seus erros, removendo abominações, reconstruindo o altar do Senhor e buscando restaurar a adoração genuína. Tudo isso não atenuou completamente as consequências históricas de sua liderança, mas permanece como lição perene sobre a misericórdia do Eterno e a importância da mudança de coração, não importa quão baixo tenha caído um indivíduo. Ao estudar a figura de Manassés, especialmente à luz da tradição que atribui a ele o martírio de Isaías, surgem reflexões profundas sobre as tentações do poder e o quanto ele pode desviar líderes do caminho de justiça, levando-os a justificar ações terríveis em nome da segurança política, tradição ou mesmo inovação. O período de Manassés representa, enfim, o auge e a consequência da apostasia coletiva, e seu nome passa à posteridade como símbolo desse abismo. Seus atos de idolatria e sangue escandalizaram as gerações e serviram de advertência, tanto para seus contemporâneos quanto para as gerações futuras, acerca do perigo que representa afastar-se dos princípios morais dados por Deus. O assassinato de Isaías, se assim de fato ocorreu conforme a tradição, foi a supressão violenta da palavra profética, que servia como última barreira contra a total decadência. No juízo teológico e histórico, é essencial compreender que, por mais escura que tenha sido a noite do reinado de Manassés,
Há um fio de esperança permeando a narrativa. O perdão é possível até mesmo para aqueles que romperam com toda a regra sagrada, se o arrependimento for genuíno. Deus é justo, mas também infinito em misericórdia. A história desse rei nos lembra com sobriedade que até o mais vil pode receber graça, mas não sem amargar, junto com seu povo, os frutos de seus erros e as tragédias inevitáveis geradas por decisões impensadas. Assim, a vida de Manassés permanece como um espelho para todas as lideranças. Grande poder traz igualmente grandes responsabilidades. E enquanto os reis, governantes ou líderes, sejam eles religiosos ou civis, detiverem o mando sobre o destino de muitos, que se recordem de Manassés, do horror de seus atos, inclusive a morte de Isaías, portador da voz divina, e também do preço pago por permitir que a idolatria, a injustiça e o desamor governem a vida da nação. O arrependimento individual pode restaurar uma alma, recuperar a paz de um coração dilacerado pelos próprios erros. Contudo, a cicatriz na história de um povo pode demorar gerações para sarar totalmente. Que cada geração, ao olhar para trás, lembre-se não só das sombras, mas também da tênue luz que persiste quando o arrependimento é genuíno e quando, mesmo no mais profundo ostracismo, clama-se por misericórdia diante do Criador. A memória de Manassés, seu reinado negro e sua inesperada conversão são marcos profundos na longa trilha do povo de Israel e Judá. São, ao mesmo tempo, tragédia, advertência e esperança, para que nunca se repitam os erros do passado, mas também para que nunca se subestime a capacidade de Deus de transformar corações, restaurar os caídos e redimir até o mais rebelde dos reis. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com quem você ama e ajude essa palavra a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo histórias que inspiram, fortalecem a fé e transformam vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.